Fala galera, beleza? Bora falar sobre a estreia do futebol brasileiro nesta Libertadores? Eu sou o André Lucena e agora te passo todas as informações da partida entre Milionários da Colômbia e Fluminense às 21h30 pelo horário de Brasília, 9h30 da noite, desta terça-feira, dia 22 de fevereiro, o jogo que vai ser realizado no estádio El Campín, em Bogotá, mais de 2.500 metros de altitude lá na Colômbia, para essa estreia do Fluminense na Libertadores. A partida vai ser transmitida ao vivo pelo SBT, na TV aberta, e pela ESPN, na TV fechada. Também dá para assistir pelo streaming no Star Plus, que é do Grupo Disney, detentor aí da ESPN Brasil, né? Bora relembrar como os times se classificaram para a Libertadores, né? Essa, na realidade, é a segunda fase da Libertadores, então seria uma pré-Libertadores. Teve uma fase anterior, esta é a segunda fase, e depois o vencedor, né? Quem se classificar desse jogo entre Milionários e Fluminense, na outra semana, Fluminense e Milionários, pega o vencedor mais difícil, aí o duelo mais forte, digamos assim, Olímpia do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. Essa seria a terceira fase para aí então um desses clubes entrar na fase de grupos da Libertadores, que ainda não houve o sorteio para saber quais times vão enfrentar quais. A gente já sabe alguns clubes, né, como estão os potes aí de acordo com os vencedores. O Palmeiras, que é o atual campeão, por exemplo, fica no pote 1, mas ainda a Conmebol não divulgou todos os detalhes da questão do sorteio, né? Então o Fluminense se classificou para essa fase preliminar da Libertadores porque terminou o último Campeonato Brasileiro na 7ª colocação com 54 pontos. Lembrando que na Libertadores de 2021 o tricolor carioca caiu nas quartas de final para o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil avançou, pegou o Flamengo, perdeu e na final, como a gente já sabe, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2-1 com gol de Daverson na prorrogação. Já o Milionários, né, time colombiano muito famoso pela questão envolvida com o cartel, né, o narcotráfico, anos atrás, teve uma pontuação agregada, né, com o título do Tolima no campeonato Finalización da Colômbia. O campeonato colombiano tem o Apertura e o Finalización, e por essa soma de pontuação que foi boa do Milionários no campeonato colombiano, ele se classificou para essa segunda fase da Libertadores. Bora falar então sobre os prováveis times, né? As prováveis escalações. O Milionários com Álvaro Monteiro, Andrés Román, Andrés Linás, Juan Pablo Vargas e Andrés Murillo na defesa. Steven Vega, Lari Vázquez, Eduardo Sousa e David Macalister Silva no meio de campo. No ataque, Daniel Ruiz e Diego Erazzio, do técnico Alberto Gamero. O Fluminense tem a dúvida, ainda tem algumas posições que ainda tem dúvida, se no gol vai o Marcos Felipe ou se vai o Fábio, pela experiência, né? Deve jogar com os 3 zagueiros, o Felipe Melo, o David Braz e o Nino. Também o Lucas Claro correndo por fora, pode entrar em algumas das posições. Na direita ou joga Samuel ou Calegari. A dupla de volantes deve ser o André e o Iago Felipe, que também faz a meia, né? O Cris Silva na ala esquerda. Lá no ataque, Luiz Henrique, William Bigode e Fred. De repente pode jogar o Cano, mas deve ser muito difícil, né? O Abel Braga deve apostar em Fábio, em David Braz, em Felipe Melo, William Bigode, na experiência, e também ter ali a juventude, né? Do Calegari, do André e também do Luiz Henrique. O Fluminense que se reforçou bastante, tem um banco de reservas muito bom, tem o Arias, o Ganso, que tem tido poucas oportunidades, o próprio Cano, esses jogadores que estão na dúvida, de repente o Samuel Xavier fica no banco de reservas, o Lucas Claro. Então o Fluminense vem com um time muito forte para essa disputa, para tentar entrar com tudo na fase de grupos da Libertadores. Os outros jogos dessa segunda rodada da fase preliminar da Libertadores tem o Everton do Chile contra o Monagas da Venezuela, Plaza Colônia do Uruguai contra o The Strongest da Bolívia,
Amanhã, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, América Mineiro estreando na Libertadores contra o Guarani do Paraguai, Guarani que já eliminou o Corinthians em 2 oportunidades. O Bolívar da Bolívia contra a Universidade Católica do Chile, Audax Italiano do Chile contra Estudiantes da Argentina, Barcelona de Guayaquil do Equador contra o Universitário do Peru e o vencedor de Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, que pega quem passar desse confronto do Fluminense. Com certeza não vai ser fácil, o Milionários, como eu disse, fez uma boa campanha no último campeonato colombiano, mas eu aposto numa classificação do Fluminense. Quero saber de vocês, comentem aqui embaixo. Muito obrigado, se curtiu o vídeo, dá o like também e inscreva-se aqui no Resenha do Lucena, beleza? Valeu, grande abraço!